Olá pessoal, hoje a gente vai conversar sobre anamnese, esse tema fundamental na semiologia para a gente poder começar esse contato com o paciente. Então, lembrando, anamnese, o que significa, né? Ana é trazer de novo e mnesis é memória. Então, é trazer de novo à mente todos os fatos relacionados com a doença e o paciente. Através da anamnese, a gente consegue estabelecer uma boa relação médico-paciente, né? E consegue fazer uma cronologia sobre o problema atual do paciente. Então, dentro da anamnese, a gente tem vários tópicos que cada um vai trazer uma informação importante a respeito do paciente. Então, a gente vai começar com identificação, depois tem a queixa principal e duração, história da doença atual ou história pregressa da moléstia atual, tanto faz qual denominação você for utilizar, interrogatório sobre os diversos aparelhos, ou interrogatório sintomatológico, ou interrogatório sistemático, que é o ISDA, antecedentes pessoais, antecedentes familiares, hábitos e vícios e condições socioeconômicas e culturais. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um. Na identificação, é onde eu vou conseguir um perfil sociodemográfico do paciente, né? Eu vou conseguir interpretar os dados individuais e coletivos dessa pessoa. Então, primeiro a gente vai começar pelo nome. Preciso saber qual que é o nome do paciente, o nome completo. Normalmente, no registro da anamnese, a gente coloca esse nome com uma sigla. Depois vem a idade, o sexo, o gênero do paciente, a cor ou a raça, que normalmente a gente pergunta para o paciente qual que é a sua raça, o estado civil. Então, é importante eu saber se esse paciente é solteiro ou casado, se ele tem filhos, se ele mora com essa família ou não. A profissão do paciente e a escolaridade. Por que é importante a escolaridade? Porque às vezes, até a forma como você vai conversar com esse paciente, como você vai explicar sobre a doença, é importante você saber se esse paciente é alfabetizado ou não, qual que é o grau de instrução desse paciente. E a profissão também pode estar muito relacionada a algumas patologias específicas. Tá? Depois da profissão e também da escolaridade, é importante a gente perguntar sobre a religião desse paciente. Então, a religião pode nos aproximar bastante do paciente e, em alguns momentos, é importante em relação às crenças que esse paciente tem. A gente pode utilizar essa abordagem em algum momento. E também, dentro da identificação, a gente precisa saber aonde esse paciente nasceu, né, da onde ele veio, se ele mora nessa cidade onde você está tendo esse contato ou não. Então, o que a gente chama de naturalidade e procedência. Então, naturalidade, né, natural, é onde o paciente nasceu. E procedência é há quanto tempo ele mora neste local onde ele mora hoje. Então, essa primeira parte é a parte da identificação. Tudo isso é muito importante que a gente pergunte sempre para o paciente para poder começar esse contato com ele. Depois da identificação, a gente parte para a queixa principal. Então, qual foi o motivo que levou esse paciente a procurar o médico? Né? A queixa principal a gente tem que tentar reproduzir com as palavras do paciente. Isso é uma coisa curta e objetiva. Por exemplo, tosse há 2 dias, febre há 1 semana, nada muito extenso, que depois a gente vai destrinchar isso na história. Né? Então, eu tenho que, por exemplo, eu posso perguntar o que o senhor está sentindo, o que trouxe o senhor ao médico. Depois da queixa, a gente vai partir para HPMA, então para a história desse paciente. Eu preciso sempre abordar a queixa na história. Então, se eu falei, por exemplo, tosse há 2 dias, na história eu tenho que contar um pouco sobre essa tosse. O paciente refere que há 2 dias começou um quadro de tosse e aí eu vou destrinchar essa queixa, esse sintoma do paciente, né? Vou fazer uma exploração detalhada de todas as queixas que esse paciente tiver. E eu preciso que essa história seja clara e obedeça uma ordem cronológica. Às vezes o paciente vai estar te contando, nem sempre na mesma ordem. Então, você vai fazer alguma anotação, quando você for transferir isso, né, redigir essa anamnese, você precisa colocar de uma forma que você consiga ver um início, um meio e um fim nessa história. Então, todos os dados relacionados à queixa principal têm que estar relatados na HPMA. Então, eu vou analisar esse sintoma. Quando que ele começou, quais são as características, se tem fatores de melhora ou piora, quais são os sintomas associados e como foi a evolução desse sintoma até o dia de hoje, enquanto você estiver tirando essa história. Após a história, a gente parte para o interrogatório dos diversos aparelhos, que é o ISDA. A ordem, gente, às vezes pode estar um pouco modificada, então, nesse caso, eu coloquei o ISDA nesse momento, às vezes o ISDA aparece, dependendo do livro que você estiver estudando, ele pode aparecer no final da anamnese, isso não tem importância. Pode ser nesse momento ou para o final, o importante é que você sempre relate o interrogatório dos diversos aparelhos.
Por quê? Porque às vezes o paciente pode ter outros sintomas que ele não sabe que estão relacionados com aquela queixa nesse momento. Ou às vezes você vai acabar descobrindo uma outra patologia, um outro sintoma desse paciente que pode ajudá-lo em alguma outra situação. Então é importante a gente perguntar primeiro sobre os sintomas gerais desse paciente, se ele teve algum mal-estar, se ele tem febre, se ele está sentindo alguma outra coisa. Nesse caso, é importante a gente não... a forma como a gente pergunta para o paciente não ser muito direta. Por exemplo, falta de ar. Então, eu vou investigar também a parte do tórax. Eu não vou perguntar, falta de ar o senhor não está sentindo, né? Porque isso vai induzir o paciente provavelmente a responder que não. Então, eu posso perguntar, o senhor sente falta de ar? O senhor sente alguma dificuldade para respirar? Então, eu vou passar por todos os aparelhos. Uma forma que eu gosto bastante de fazer é seguir um padrão crânio-caudal. Então, eu vou começar da cabeça aos pés para não esquecer de nenhum passo. Então, pele e fâneros. Então, eu vou ver se esse paciente... vou perguntar se ele tem alguma alteração de pele, alguma alteração da pilificação, queda de cabelo. Na cabeça e pescoço, você vai começar se tem alguma queixa visual, olfativa, alguma queixa em cavidade oral, então dor de garganta, se apareceu alguma lesão na língua, alguma outra coisa, que você vai tentando tirar essa informação do paciente. Depois a gente vai partir para a parte do tórax, tanto pensando na parte cardiovascular quanto pulmonar. Depois na parte abdominal, tentando abranger os principais queixas de trato gastrointestinal. O que é importante sempre a gente perguntar sobre o hábito intestinal do paciente e o hábito urinário. Principalmente se essa queixa for dor abdominal, por exemplo. Depois a gente vai abordar o trato geniturinário, né, perguntando sobre queixas, se esse paciente tem alguma dificuldade para urinar, como que está o hábito urinário, se teve alguma redução do volume urinário, alteração da coloração da urina. Sintomas musculoesqueléticos, então se esse paciente tem alguma dor nas costas, se ele pega algum peso. Problemas vasculares e problemas endócrinos. Então, se esse paciente teve alguma alteração de peso recentemente, se ele tem edema de membros inferiores, sobre o sistema nervoso e o exame psíquico. Então, se esse paciente tem cefaleia, se ele tem alguma alteração visual que possa estar relacionada a algum quadro neurológico, se ele faz, de repente, uso de alguma medicação psiquiátrica, enfim. Todas essas coisas têm que ser questionadas nesse momento, tá? Então, lembrar que a gente, além de esmiuçar bastante a queixa principal do paciente durante a história da moléstia, a gente também vai questionar sobre outros sintomas não mencionados pelo paciente no interrogatório dos aparelhos. Depois a gente vai partir para os antecedentes pessoais. Então, eu preciso saber um pouquinho do passado desse paciente. Se ele tem alguma doença crônica, se ele faz uso de algum medicamento constantemente, hipertensão, diabetes, dislipidemia, hipotireoidismo, enfim, diversas doenças que é importante a gente perguntar. Às vezes a gente pergunta, o senhor tem alguma doença? E ele fala não. Mas quando você vai perguntar se ele usa algum medicamento, ele usa diversos medicamentos. Então é importante a gente vincular essa pergunta de tem alguma doença com uso algum remédio, que muitas vezes o paciente pode achar que não tem doença porque a pressão dele está controlada com remédio, mas ele é hipertenso, é importante a gente ter esse dado. Sobre doenças da infância. Então, se esse paciente teve catapora, sarampo, rubéola, toxoplasmose, se ele lembra de alguma das doenças que ele teve na infância. Alergias, se ele tem alergias medicamentosas ou alimentares, esse é um momento importante da gente documentar. Se esse paciente já fez alguma cirurgia e quando foram essas cirurgias e quais cirurgias foram, é importante que a gente tenha tudo isso registrado. Se esse paciente de repente já teve algum passado de ter ido para a UTI, por exemplo, se esse paciente refere que ele teve asma. E é importante você perguntar se ele já foi entubado e se ele já teve algum sinal de gravidade da doença que ele referir que ele é portador. Se esse paciente já teve alguma transfusão sanguínea, principalmente se ele já fez alguma cirurgia, perguntar sobre vacinação desse paciente, se a vacinação está em dia, se ele lembra qual foi a última vacina que ele tomou, se de repente ele tem alguma carteirinha que ele possa lhe apresentar. E depois dos antecedentes pessoais, vem os antecedentes familiares. Por que é importante a gente saber? Muitas doenças têm um componente genético, então é importante que a gente tenha esses dados também. Então, de quem que a gente vai perguntar? E o paciente começa a te contar um monte de coisa da família, da tia, do vizinho. Não, o que é importante? A gente saber pai, mãe, avós, principalmente, né? Então, qual que é o estado de saúde dos pais, se eles são vivos, se eles faleceram com quantos anos e do quê,
é importante que a gente pergunte. Às vezes o paciente pode não saber, mas a gente precisa sempre perguntar e tentar deixar isso documentado. Por quê? Lembrar das doenças cardiovasculares, pode ter histórico familiar de doença coronariana precoce, então isso é importante para a gente documentar. E se esse paciente tiver irmãos e filhos, também é importante saber se eles são saudáveis ou se eles têm alguma doença. Hábitos e vícios. Essa parte às vezes fica um pouco complicada, alguns alunos têm dificuldade de perguntar para o paciente, mas à medida que você for conversando e tendo isso em prática, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Então, é importante a gente perguntar. Tabagismo, né? Esse paciente, ele fuma? E se ele fuma, há quanto tempo ele fuma e quantos maços por dia ele fuma? É importante a gente quantificar a carga tabágica desse paciente, que são os anos maço ou maços ano que a gente chama. Então, por exemplo, se o paciente disser que ele fuma um maço por dia há 10 anos, a carga tabágica dele é 10 anos maço. Então, sempre a gente tem que quantificar isso. E caso esse paciente diga que ele já parou de fumar, a gente precisa perguntar quanto tempo ele parou também. A mesma coisa vale para o etilismo. Então, você pode perguntar, o senhor fuma? Depois, logo na sequência, você já emenda, né? O senhor faz uso de bebida alcoólica? Se ele falar que sim, perguntar qual que é a frequência e que tipo de bebida alcoólica que é utilizada, que isso também faz diferença. E se ele faz o uso de alguma droga ilícita. Depois, a gente pode perguntar também sobre alimentação. Então, é importante a gente perguntar o que a pessoa gosta de comer. Se perguntar, o senhor come bem? As pessoas vão responder, como super bem. Mas comer muito bem pode estar englobando várias coisas. Então, desde verduras até frituras, enfim. Então, é importante a gente ter uma ideia, lógico que não tão detalhada, dependendo de qual for a queixa do paciente, mas saber um pouco de como é a alimentação desse paciente, quantas refeições por dia ele faz, se é equilibrada ou não. E se esse paciente faz alguma atividade física e também qual que é a frequência, quanto tempo de atividade física por semana ele pratica. Para finalizar a anamnese, a gente pergunta também sobre condições socioeconômicas e culturais desse paciente. Então, quais são as condições de moradia? Onde esse paciente mora? Tem saneamento básico? Ele mora com a família toda? Ele sustenta a família? Qual que é o relacionamento familiar dele? Como que é, né? Se ele é casado, como que é o relacionamento com a esposa ou com os filhos? É importante para a gente conhecer um pouco mais do nosso paciente. Então, através de todas essas perguntas, a gente consegue ter uma ideia global, né, importante do nosso paciente. Espero que vocês tenham conseguido relembrar um pouquinho sobre a anamnese e até a próxima aula.